Salve, salve, galera do Balaio! Estivemos presentes no evento de lançamento do livro Meu Pé de Alecrim Deu Fulô, do escritor Joaquim Celso Freire. O Balaio já soltou um pequeno registro do dia do evento. Quem ainda não conferiu, bora lá olhar na descrição e acessar o vídeo. Joaquim esteve em BH exclusivamente para o lançamento do livro. Então o Balaio resolveu inovar e utilizamos a tecnologia para gravar um bate-papo com o autor. Gravamos em dois ambientes distintos. É a primeira vez que utilizamos esse artifício no Balaio. Espero que gostem. Joaquim, você é natural de Coronel Murta, no Vale de Jequitinhonha. Radicado em São Paulo, sua formação é em administração e fez carreira no ensino superior. Você pode falar um pouco dessa sua trajetória, do seu tempo em Coronel Murta, do início da sua carreira de professor em Fronteiras do Vale, como surgiu o Celso Freire escritor? Olá, André, um prazer falar com você e com o Balaio. Eu tive uma infância que eu posso dizer assim, de muito gostosa, cheia de dificuldades que na época eu nem conhecia, né? Mas foi uma infância de brincadeiras, de arrozais, de molecagem, de travessuras, de amizades. E eu comecei a estudar muito tarde, aos 9 anos. Na verdade, eu cresci na roça, aos 9 anos fui para a cidade de Coronel Murta para começar os meus estudos no grupo escolar Coronel Mariano Murta, né? Depois dessa fase, terminado o grupo escolar, o ginásio, a minha família tinha mudado para Pavão, próximo de Fronteira dos Vales, e eu fui convidado para lecionar lá, e lá comecei como professor primário, que eu acho até uma responsabilidade aos 17 anos. Naquela época eu assumi uma turma de primeiro ano primário, foi um momento também muito prazeroso da minha vida. Ali eu já gostava, André, de escrever, né? E eu imaginava que um dia eu viesse a publicar, né? E, portanto, nessa época eu vim para São Paulo, depois já aos 22 anos, vim para São Paulo com o objetivo de fazer jornalismo e me tornar escritor. Esse objetivo de fazer jornalismo estava muito ligado o conhecimento que eu tinha da época dos grandes escritores que tinham passado por redações de jornais, né? Acabei não fazendo jornalismo, fiz o curso de administração e com o tempo acabei também me tornando professor nessa área, que é a área de administração. E eu comecei a publicar efetivamente em 1996, quando eu acabei organizando aqui na universidade, que eu já era professor, um encontro cultural do Vale do Jequitinhonha, junto com o Sesc São Paulo. Foi o Vivo Vale, uma experiência também muito gostosa. Nós trouxemos aqui para a universidade em São Caetano do Sul cerca de 200 artesãos, cantadores, contadores de história aí do Vale do Jequitinhonha, e aí eu publiquei o meu primeiro livro, Fazendo Poeira. Vamos falar da sua mais nova obra, o livro Meu Pé de Alecrim Deu Fulô. A primeira curiosidade, como se deu a escolha do nome do livro? Então, a escolha do nome do livro foi fácil, mas também foi difícil, porque quando eu comecei a escrever eu não pensava nesse título, fui relacionando os títulos na medida que a narrativa ia se desenvolvendo. Num determinado momento da história, eu acabei colocando na fala do narrador uma cantiga que é muito comum aí em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, por exemplo, que é: plantei meu pé de alecrim não brotou, no prazo de 15 dias meu pé de alecrim deu fulô. E aí comecei a perceber que talvez valesse a pena, até por conta dessa magia, né, do pé de alecrim que não dá fulô, ou melhor, que não nasce e que depois dá fulô, e achei que isso teria bastante sentido com o enredo que o meu personagem desenvolvia. O livro conta uma história do senhor de 90 anos que teve sua vida transformada, renovada por uma grande paixão. Qual que foi a fonte de inspiração? Tem alguma relação com os causos lá do Vale de Jequitinhonha? Toda a relação. Isso faz parte da minha vivência desde criança, das rodas de conversa, das histórias que eu ouvia dos mais velhos, da minha percepção das pessoas, ouvindo ali o que se conversava, ouvindo anedotas.
e me relacionando com as pessoas. Eu nunca me esqueço que o ano passado, ainda enquanto eu escrevi a obra, eu estive em Coronel Murta com uma tia-avó minha que naquela época tinha 106 anos, passando por 107, e uma das coisas que ela me disse, assim, muito entusiasmada: meu filho, a minha vontade é dar conta de um moço novo, de um jovem bonito e novo. Então, histórias como essa e outras, né, que eu ouvi acabaram realmente sendo para mim bastante ricas para estruturar o meu pensamento e as minhas ideias. Vamos aguçar a curiosidade do pessoal do balaio. O livro possui um prefácio muito bem escrito pelo jornalista e escritor Luciano Cruz. Mas como o Joaquim venderia esse livro? Resumidamente, como seria um prefácio escrito por você? O Luciano, além de competente, foi muito carinhoso comigo, né? Ele fez uma apresentação muito positiva do livro. Aliás, eu agradeço muito ao Luciano. Agora, na verdade, como eu apresento o livro traz um personagem que já está presente em outros livros meus, que é o José Silva, um brasileiro porreta, né, que gosta de viver e que relembra as suas memórias, os seus sabores, as suas dificuldades ao longo da vida. Tem uma posição política de respeito ao outro, de respeito à comunidade, de respeito, de cuidados com a coisa pública, e gosta de viver, ama a vida, é uma pessoa que adora a natureza, tem um gosto de estar no meio das coisas alegres da vida, gosta de mulheres, né? Como todo homem, ou quase todo homem, ou deveríamos todos nós gostar de mulheres e de homens, etc, etc. Então, o meu livro retrata as experiências que tive ao longo da vida convivendo com as pessoas, convivendo com a natureza. Você insere na obra aspectos e citações de outros autores. Você pode citar alguns desses autores e como se deu a decisão por essas inclusões? Então, o André, na verdade eu pensava inicialmente fazer uma narrativa mais linear, né? O meu livro, a ideia inicial, o narrador, o personagem principal, José Silva, está na sua casa de campo com a sua esposa e a sua cuidadora. E isso, aliás, já aparece no livro anterior, o Rio das Minhas Manhãs, né? A Laura, que é a mulher com quem ele se encanta, sai ao quintal para estender uma roupa, mostra a ele naquele momento uma paisagem muito também interessante, e a partir daí ele pensa convidar a Laura para ir até um campo de jabuticabas que está mais ou menos 800 metros da casa, para catar as frutas, e aí então ele dá o bote por cima da moça e está crente que ele a convencerá a ter um caso com ele. Então eu inicialmente pensava apenas narrar, contar a história nesse trajeto, né? Mas aí eu me senti numa certa encruzilhada, achei que a distância de 800 metros para criar uma narrativa seria muito complicado e resolvi então criar uma dificuldade naquele dia. Para aquele dia não aconteceu esse caminhar, o dia tornou-se chuvoso, e aí eu imaginei que fosse bastante interessante aproveitar esse dia chuvoso e ler um pouco. Então, aí imaginei que eu pudesse escolher 8 ou 10 livros, os mais finos que eu tivesse na minha estante, para, em sendo findo, poder lê-los todos naquele dia chuvoso, e a partir daí, à medida que eu fui lendo, foi sentindo a necessidade de incorporar aqueles personagens ao texto, né? Então surgiu tudo naturalmente. O único critério que eu tive foi a escolha de livros finos. E eu, por sorte, encontrei entre os livros finos aqueles de grandes autores e com personagens bastante interessantes. Meu Pé de Alecrim Deu Fulô é continuar de duas obras anteriores. Um Silva de A a Z, lançado em 2007, e O Rio das Minhas Manhãs, lançado em 2012. Você pode fazer uma síntese dessas duas obras? Posso sim, muito prazer. No Silva, um Silva de A a Z, o José Silva, ele retrata a sua trajetória de vida ao longo dos seus 90 anos. Fala da sua infância, mas concentra muito na sua idade adulta, na idade de relacionamentos bastante interessante. Ele é um homem que, segundo ele mesmo diz, conviveu-se com as mais belas mulheres, né? Então ele conta muito dessas histórias, né? E eu peguei como mote uma cantiga muito comum aí no interior de Minas, que é o ABC do Amor.
A letra A quer dizer amada minha, a letra B quer dizer bem te querer, a letra C quer dizer ser carinhosa, a letra D, Deus te guarda bem formosa. E a partir de cada um desses versos vai se desenrolando o enredo de cada capítulo, né? Aí o livro seguinte, que é O Rio das Minhas Manhãs, a narrativa concentra no tempo de criança, no tempo de infância do narrador, né, principal, que é o José Silva. E eu até não pensava que pudesse vir a ter uma trilogia, mas depois eu imaginei que fosse bastante interessante concluir, né, ou dar sequência à história de José Silva, já que imaginei que ele pudesse ter mais alguma coisa a contar. E no Meu Pé de Alecrim do Fulô, a narrativa se concentra em 2 dias da vida dele, que é 13 de dezembro de 2013 e 14 de dezembro de 2013. Podemos esperar novas histórias do Silva? Ou Meu Pé de Alecrim do Fulô encerra essa sequência? Então, rapaz, não encerra, André. Você sabe que quando nós estávamos discutindo o título, um outro título que tinha surgido, e que eu não vou revelar aqui agora, me fez assumir um compromisso de dar continuidade à obra. E eu já até comecei a desenvolver uma ideia onde tem a presença do José Silva, não ele como narrador, mas uma das mulheres que aparece aí no livro. Eu estou até imaginando se narra uma ou se narra as duas, mas o José Silva continuará a ter vida. Joaquim, agradecemos a sua disponibilidade de levar esse bate-papo com o Balaio e já temos a certeza que o Meu Pé de Alecrim do Fulô será um sucesso. Bom, André, agradecer vocês do Balaio pela oportunidade que estão dando e espero que o teu público e o público que vocês alcancem leia a minha obra e que gostem dela, e se não gostar também que expressem, que se manifestem a respeito. Muito obrigado pela atenção.